Seja muito bem-vindo ao Clubcast. Estamos de volta agora, Vanessa. Oi. Quem nunca precisou que atire a primeira pedra? Porque hoje o nosso convidado, ele é uma pessoa não sei. muito importante na vida de muitas pessoas. É verdade. Ele ajuda soltar, Prender. liberar. Liberar. Isso. Ele ajuda também as pessoas a se precaverem de percalços da vida também, porque é importante. Gente, eu preciso dessa pessoa na minha vida. Verdade. Aposto que você que está nos assistindo também precisa. E sabe o que é o mais legal? Que hoje a gente vai descobrir curiosidades desse mundo, que a gente vai Hoje a gente vai desbravar a advocacia. A advocacia, que inclusive é um dos segmentos que abraçam aqui, que é abraçado, na verdade, pelo Club Cowork, a unidade que tem aqui. A gente está aqui hoje na Avenida Faria Lima, aqui na unidade Faria Lima, mas tem também na Avenida Paulista, tem em Pinheiros e tem muitos advogados. Mas esse advogado aqui é um cara diferenciado, sabe por quê? Porque eu hoje já sei que ele trouxe aqui um adereço. Ele não veio simplesmente para conversar com a gente, ele veio para botar ordem. E ele tem um conteúdo muito incrível na internet, a gente fica muito feliz de aprender da forma com que ele explica, mas também para você ficar ligado aí. Este doutor, ele vai trazer algumas coisas diferenciadas, porque o atendimento dele é humanizado. A parada dele é diferenciada, é verdade. Eu vou explicar depois por quê. Eu quero nome. Quem é ele, Guto Melo? Vamos apresentar então, seja muito bem-vindo, Elias Dantas Saleme! Que isso, Falei obrigado. certo, né? Que eu passei a Falou noite... errado. Falei errado? Falou errado. Tá bom, eu não sei não, acho que eu vou mandar prender você então. Não. Vou mandar te prender. Ser live, é Vamos começar isso. de novo. Não, vamos começar de novo. Fala o nome e eu quero que todo mundo, produção, aplaude, hein, Isso, tem que produção? aplaudir. Todo mundo no estúdio. Então, senhoras e senhores, receba aqui no Clubcast Elias Dantas Celaibe. Maravilha, ó, bateria. Maravilha, ó. Aliás, Celaibe é de onde? Celaibe, olha aí, Celaibe. Segundo uma tia do meu pai, é sírio. Sírio. Meu bisavô era sírio. E aí ele veio pro Brasil e tal. Aí meu pai já é brasileiro, né? Não, Mas eu a origem tenho certeza. é essa. Olhando pra você, eu acho. É verdade. Eu Todo acho mundo que fala é. isso. Já tem um sírio. perfil. Agora, quantos advogados você tem na família? Olha, até onde eu sei, dois. Meu tá pai bom. e eu. Então já vou... É de pai pra filho. Eu já vou começar fazendo a pergunta que eu faria no final. Mas assim, quem te inspira na advocacia? Com certeza, meu pai. Com certeza. Ainda bem, né? Que Desde você já pequeno? começa a falar que não é o pai que inspira Sim. sendo advogado, mas com certeza você já aprendeu muito com ele, né? Aprendo e continuo aprendendo. Na verdade, tem uma curiosidade interessante sobre o meu pai, porque ele se formou já mais velho. Porque ele nunca conseguiu estudar quando ele era mais novo, né? Tinha que trabalhar, pagar aluguel, filho pequeno, aquela coisa toda. E quando ele voltou para faculdade, ele já estava com 42, 43, não lembro ou seja, agora. tipo minha idade. A minha tipo também, assim, na verdade eu sou um pouquinho mais. Como que é o nome do seu pai? Elias também. Elias, maravilhoso. Tamo junto, viu, Elias? E o legal é que ele voltou e 2 anos depois eu entrei na mesma faculdade que ele estava fazendo. Então a gente praticamente estudou junto, né? A gente não era da mesma turma, ele estava 2 anos à frente. Vocês praticamente se formaram juntos e fundaram a empresa juntos, é isso? Então, quase. A gente Conta. estudou junto. Vamos lá, vou contar. Peraí, antes de você contar, já veio uma piadinha aqui, porque ele falou que o pai chama Elias. Ele chama Elias. Quando ele chegou na faculdade, sabe como ele cantou? Eu sou Elias da nova geração. Alguém sabia que seu pai estudou lá? Todo mundo sabia. Olha só. Seu pai ia pro bar com vocês? Não, aí não. Meu pai jamais... Não ia pras festas? Não ia. Meu Mas pai desculpa, doutor, antes que você me prenda, continue. Eu já... Continue. Olha eu já. Vamos, seriedade. Não, imagina. Então, aí ele voltou pra faculdade, né? E aí, 2 anos depois, eu tava querendo já entrar na faculdade, eu tava com 20 nessa época, 20 para 21, e eu não sabia ainda o que fazer, não sabia que faculdade fazer, e surgiu a oportunidade de estudar o direito, né? E aí ele falou, tô na faculdade, né? A gente conversa com o pessoal, você entra, faz inscrição. Aqui tal. em São Paulo mesmo? Em Guarulhos. Em Guarulhos, na FIG Unimesp. Tá. E aí, entrei na faculdade e assim, a gente se via no intervalo. Você foi bicho do teu pai. Ele isso era aí. o veterano Ele era o e veterano. você o calouro
O famoso bicho. Exatamente. Raspou sua cabeça aí. Não, não teve esse sorte. É a mamata do pai, não teve. E aí a gente participava dos eventos da faculdade, etc, tal. E aí ele se formou, 2 anos depois eu me formei. E só que quando ele se formou, porque assim, o sonho do meu pai, na verdade, era se formar. Esse era o principal sonho. Não tanto advogar, depois ele começou a advogar, mas eu comecei a advogar primeiro que ele. E aí eu trabalhava no escritório de advocacia, não trabalhava com ele. Mas você pediu os conselhos para ele também. Sempre, com claro, certeza. Jantar de família, falando das leis. Até porque meu pai, ele sempre teve contato com advogados, na época que ele era empresário mesmo, que ele tinha uma oficina mecânica e tal. Então ele sempre teve contato com esse mundo jurídico, né? E aí depois, posteriormente, que ele acabou voltando para a faculdade, se formou. E então a gente sempre bateu papo, assim, de todos os assuntos, inclusive, né, sobre o direito e tal. Mas eu entendi que quem abriu a empresa, então, foi você. Aí eu tava trabalhando no escritório de advocacia para uma advogada, aqui no centro de São Paulo. E aí foi logo depois, ele pegou a carteira da OAB dele também, né? Eu já tava com a minha. Logo que eu me formei, eu peguei, e ele não quis pegar na hora, né? Quis fazer outras coisas e tal, e depois ele passou na OAB e pegou. E aí foi quando ele sugeriu, ele falou, vamos montar um escritótório nós dois, tal. Que ia ser Live e Advocacia. Na verdade, não era ainda. Não era ainda. A gente nunca acerta, você tá percebendo, né? Eles nunca acertam, tá complicado. Tá complicado, a gente vai acertar, calma. Não, no começo era só, não tinha um nome propriamente dito, era só nós dois trabalhando como advogados. Isso, os dois Elias. Elias, já no plural. Elias no plural. E aí a gente ficou cerca de 5 anos, acredito que sim. Bastante tempo. A gente começou em 2017 e aí ficamos até mais ou menos o meio de 2023. E aí, quando chegou mais ou menos essa época, eu tava a fim de explorar né, novos horizontes, né? Mas você já trabalhava num nicho específico de qual área da advocacia? Você já ia para o criminal, você gostava do trabalhista, já tinha isso definido? Então, no nosso escritório, a gente trabalhava um pouco o clínico geral, mas o foco sempre foi mais a área trabalhista e a área civil, né? Mas a gente também fazia processo de família, etc, né? Criminal, bem pouco. A gente mexia pouco com criminal, não era muito a nossa área. Família o que mais tem, não é, Elias? Problemas familiares. Família brasileira. Agora, quanto tempo tem a empresa? Então, aí, chegando agora a ser Live Advocacia, foi quando eu conversei com o meu pai e falei, pai, eu gostaria de tentar sozinho, arriscar, porque eu sempre tive essa vontade do empreendedorismo e tal, né? E meu pai super apoiou, ele falou, claro, até porque meu pai, o foco dele não é tanto a advocacia em si, né? Ele tem uns projetos pessoais dele e tal. Ele falou, você é jovem, você tem que ir mesmo, abre seu escritório e tal. Legal. E aí foi quando eu comecei a buscar novos lugares, conheci o clube, né? E aí eu montei o escritório na Club Coworking, no Club Coworking da unidade da Paulista, que inclusive é onde eu estou lá também, onde você sempre está lá também, Vanessa. Isso. Mas dentro do contexto todo de você procurar um coworking, foi por quê, Elias? Do que você, de repente, podia até pegar uma salinha sua para ter alguma... Por que você foi parar no coworking? Então, outra história curiosa, porque foi assim, quando eu decidi montar o meu escritório, a princípio eu fui buscar uma sala convencional. Natural de todo mundo. Natural, né? E eu sempre tive o sonho de trabalhar na Paulista, de ter meu escritório na Paulista. Também, é unânime, sempre. Não tem jeito. A Avenida Paulista, para nós brasileiros, já foi eleita a 5ª maior avenida do mundo. Não sei que ranking que tá em 2025. Para mim tá na primeira, porque para mim é o melhor lugar de São Paulo. Mas tem o segundo que é Faria Lima, tem o terceiro que é em Pinheiros também, que são os lugares onde o clube tem as sedes. Mas você está na Paulista há quanto tempo? Estou cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí, mas eu sempre, acho que desde jovem, assim, que eu já tinha essa vontade de ser empreendedor e tal, na minha cabeça eu quero ter o meu escritório na Paulista, né? Sempre gostei da Avenida Paulista. E só um adendo também, a localização, quando você se apresenta para um cliente, quando você chama alguém para tomar um café, a localização faz toda a diferença, né? Você pode aumentar seu ticket, você pode você ter uma atenção maior, você ter a facilidade da pessoa chegar até você, isso você percebeu claramente, né? Sim, porque aí contando a história, né? Porque o que acontece? Como eu sempre quis a Paulista, eu falei, eu vou andar lá na Paulista, vou começar a entrar nos prédios e perguntar.
quanto é o aluguel? Tem aluguel? Tem sala pra alugar? Sério? Tal. E foi assim. O clube que te escolheu, então. Eu acho que foi praticamente isso. Só que aí, no primeiro momento, eu nem conhecia esse universo de coworking. Eu tava mais... Porque a advocacia, ela é um ramo bem tradicional. Sim, sim. Né? Tem aquela coisa do escritório tradicional, etc. Então, eu tava com essa mentalidade assim. Só que eu já tava querendo mudar um pouco o conceito, justamente por isso. Eu falei, não, eu quero sair do tradicional. Sim, vamos mudar um pouco. fazer uma história diferente. Exatamente. Mesmo. E aí, entrando nos prédios na Paulista, eu acabei entrando num prédio onde fica a Virtual Office, que faz parte do grupo. Faz parte do grupo. Né? E aí eu fui porque eu entrei Eu cheguei no prédio, perguntei pro porteiro, falei, tem salas para alugar e tal. E aí ele me falou, coworking ou sala normal? Você falou, coworking? Como assim? Aí eu fui, olha isso, que maravilhoso. E aí eu falei, eu quero ver esse coworking, né? E aí na verdade, foi um pouco antes. Porque eu cheguei a visitar outros coworkings. Tá. Quando esse rapaz me falou, não foi na virtual ainda, desculpa, corrigindo aqui a história. E eu cheguei a visitar outros coworks, acabou não dando certo de fechar nesses outros coworks. Não vou citar nomes de concorrentes. Tá bom, nem precisa. Até porque todos sabem que nosso é o melhor. É o melhor, bem posicionado e estratégia para sua marca. E aí como não consegui fechar, fiquei um pouco desanimado e tal, mas voltei na Paulista, comecei a entrar nos prédios de novo e caí no prédio da Virtual. Olha. E aí foi quando o rapaz falou, tem coworking. Eu falei, coworking? Eu falei, deixa eu ver esse coworking. Vamos lá, e subi. Só que a Virtual tem um conceito mais tradicional, também mais isolado e tal. Aí eu até conversei na época com a moça que me atendeu. Eu falei, olha, não é bem o que eu tô procurando. Eu queria uma coisa realmente mais... tá mais moderna. Diferente, mais moderna, né? Porque se for para eu ter numa sala assim, eu continuo onde eu tô, no centro de São Paulo. E ela falou, não, mas a gente tem também o nosso coworking que tem esse conceito mais diferenciado. Perfeito. Que é o clube, é nosso parceiro e tal. Fica aqui na Paulista também e tal. Mas já foi lá no mesmo dia? No mesmo dia. Eu saí, ela já deu o endereço, já mandou a mensagem pra pessoa que me atender e tal. E fui direto pra lá conhecer. E aí, quando eu entrei... Amor à primeira vista. Já tinha um happy hour lá? No dia que você foi, No dia que eu fui, não. Porque o Elias é um assíduo cara que fica no happy hour toda quinta-feira com a gente também. Mas mais do que isso, é muito legal, porque no happy hour, muita gente sabe que ele é o advogado e ele faz um sucesso também na internet com os vídeos dele, com esse martelo aqui, inclusive. E aí eu vejo que muitos assuntos no dia a dia, sempre todo mundo tem um probleminha a ser resolvido, dúvida, né? Seja um problema de documentação, seja um problema na família, separação, às vezes, enfim, e todo mundo acaba pedindo. Ele é super solícito, mas eu quero entender o seguinte, como que os clientes chegam até você, né? Muito mais boca a boca, você tem um trabalho de divulgação, como que você divulga o seu trabalho, principalmente como as pessoas chegam até você? Hoje essa parte de divulgação eu ainda estou estruturando para mudar um pouco. Hoje os meus clientes chegam mais à base de indicação mesmo. Então, indicações de outros clientes, né? Alguns colegas de faculdade que às vezes não faz o tipo de processo e aí me encaminha e tal. E meu pai também, porque ele é advogado também, então às vezes alguns tipos de processo ele também não faz, e ele conhece bastante gente e tal. E a gente também, por mais que agora eu não estou, vamos dizer assim, com o escritório com ele, mas a parceria continua. A gente continua trabalhando junto, etc. Então a gente sempre troca figurinha. Então hoje é basicamente na indicação. Agora, Elias, quem está nos assistindo, e a gente sempre, como o Guto disse, a gente sempre tem uma dúvida a ser tirada. A gente sempre. Eu tenho 12 aqui para tirar com ele, mas hoje eu não vou falar nada. Achando que em algum momento, né, o seu direito foi retirado por algum percalço, e aí quer te acionar ou quer acionar a sua empresa e a sua equipe. Como que chegam até você? Site da empresa, pelo seu Instagram? Então, hoje, Instagram, né, e WhatsApp, né, basicamente esses contatos. Então, por favor, qual que é o seu Instagram, por favor? Meu Instagram, eliasdantas.s, ou você pode escrever, que é o nome do canal, Legalmente Direito. Então, me fale sobre o seu canal, então, Legalmente Direito, porque você percebe que hoje em dia a importância de você estar à frente também, dando dicas, que você dá dicas de graça no seu canal, né, mostrando para as pessoas como correr de situações e como se prevenir de situações. Exato. E como que surgiu isso? Você sempre gostou das câmeras ou falou, não, eu preciso fazer isso, eu sou forçado? Ou você foi uma coisa mais natural? Então, eu sempre fui muito tímido, por incrível que pareça. As pessoas Mas não acreditam. Advogado influencer tímido? As pessoas não acreditam. No começo,
tava querendo começar, tinha muita aquela coisa, não, tem que ir pra internet, mas eu me segurei um pouco, justamente por causa da timidez. Mas até que chegou o ponto que eu falei, não, preciso começar a fazer, porque hoje é internet, né, gente? Hoje são redes sociais, a gente precisa ser visto nas redes sociais. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, gravando os vídeos, etc. Foi bem... um pouquinho antes da pandemia, né? Aí veio a pandemia, teve esse boom também, a pandemia elevou bastante, né? Esse pessoal que acabou indo pra internet, etc. E aí eu meio que aproveitei e falei, não, agora é a hora realmente... Quer dizer, já passou da hora, né? Já tô passando da hora. E aí eu comecei a gravar esses vídeos. Porque o que eu penso, né? É engraçado o que vocês falaram. Todo mundo tem aquela dúvida, né? E é sempre como, doutor, posso tirar uma dúvida? Isso, rapidinho, assim, né? rapidinho. Dá uma olhadinha aqui pra mim, é sempre assim. Seja né? no churrasco, no aniversário, na fila do banco, qualquer lugar, é só advogado. Tem um... Né? Mas isso é uma consultoria e é um pedaço do seu trabalho. Então, aí né? é que tá o diferencial, que é o que eu explico pras pessoas, né? Existem alguns tipos de informação que eu acredito... Porque a advocacia, pra mim, ela tem... Um objetivo social, na minha opinião, primeiro, do que o profissional. Olha lógico, é o meu trabalho, eu ganho dinheiro com isso, etc. Mas eu vejo também essa questão social... De você ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas, Olha. porque, infelizmente, a gente vive num país que existe muita desigualdade social. E nem todo mundo tem acesso a um bom advogado. E conhecimento, sabe os né? seus direitos. Exatamente. Eu acho que isso é o mais... muito se fala da reforma da nossa educação, né? Sim. E eu acredito que além de ter... todas as matérias que a gente já tem no nosso modelo acadêmico, deveria ter. A gente precisa saber das nossas leis. Sim. Sim, né? pelo menos o básico. Podia ter na escola, né? Você estudar isso. Ensino fundamental. A gente precisa saber como organizar nosso dinheiro, nossa finança, a gente precisa saber que direito que a gente tem. Exato. Super importante. E é engraçado porque, assim, muitos advogados, eu percebo que eles são um pouco contra isso, porque justamente eles pensam isso, você está passando informação de graça, isso é uma consultoria e tal. Eu falo, gente, se eu estou respondendo uma pergunta que provavelmente se a pessoa der um Google, ela vai achar. Exato. Então, tipo assim, não é uma Só que informação... você está sendo porta-voz para isso, né? E mais do que isso, porque quando você pesquisa no Google... muitas vezes você não vai entender o que está escrito ali, porque existe uma linguagem técnica. E você fala de uma forma mais... E aí eu tento justamente fazer essa tradução, passar para a pessoa você traduz mesmo. Você né? Porque não dá para entender, né? Já tem pegou muita... Aquela cláusula pequenininha do contrato, principalmente. Se o contrato já é difícil, imagina um processo. É difícil demais. Difícil. Quem já teve acesso ao processo, você fala, mas o que está dizendo aqui? Só pra... Tá tudo bem? Posso confiar? Eu quero saber de você aí que está assistindo aí. Você tem um advogado para confiar? Se não tem, já tem agora, porque o cara, ele realmente faz um trabalho de vídeos, mas ele faz um trabalho que eu vou falar por uma experiência, tá? Um dia pintou um pepino. Aí eu tô fazendo um projeto lá, porque quem não sabe, eu trabalho com eventos, e aí copiaram o nome de um evento que eu tava fazendo, o mesmo nome e tal, mudou só um negócio assim. Falei, peraí, vamos lá. Elias, ele em 5 minutos fez uma carta, já entrou em contato com o cara, colocou o paletó dele, bateu lá pra levar a notificação extrajudicial. Bateu o martelinho. Foi tudo muito rápido. Então, o que eu falo assim, esse diferencial de proatividade. Ele viu que era uma emergência, ele parou tudo que ele tá fazendo pra poder atender e é meu advogado agora, com certeza, daqui pra frente, espero não ter pepino, mas se tem alguma forma de se precaver com esse pepino, vai ser doutor Elias. Pode vir a salada inteira. Tá bom? Pode vir a salada inteira agora pro Guto, que ele tem o Elias. Mas é legal isso, porque justamente eu acho que essa parte humanizada que falta não só na advocacia, eu acho que de uma maneira geral, né? A gente infelizmente vê, eu vou falar da parte jurídica, né? Que é a minha área de atuação, muitos advogados que às vezes não dão atenção para o cliente. Às vezes eu tive alguns casos de clientes que vieram por conta disso, de reclamações. Pô, o advogado não me atende, o advogado não me explica, ele explica rapidinho, eu não entendo, tal. Uma vez eu peguei um caso de revisão de pensão, que o rapaz estava satisfeito com o advogado. No começo ele veio tirar aquela famosa, né? Tirou uma dúvida e tal. Isso. E aí eu falei, não, mas você tem advogado? Eu falei, eu tenho, mas ele não tá me explicando e tal. E como o processo principal já tinha acabado da pensão, então tecnicamente já não era mais o advogado, porque o processo tinha acabado. Seria um novo processo agora para fazer a revisão da pensão.
E aí em 5 minutos eu falei, não, o que tá acontecendo? Aí expliquei pra ele. Ele falou, era só isso. Aí ele falou, em 5 minutos eu já entendi de pensão e o advogado, né, infelizmente não me deu esse atendimento. Então, para vocês que estão assistindo que são advogados, né, a dica que eu dou é dê atenção para os seus clientes. Perfeito. É muito importante isso. Às vezes a pessoa fala, eu vou perder meu tempo. Eu sei que a vida do advogado é complicada, é prazo, a gente tem que ir até audiência, até fórum, tal. Agora tem as audiências online também, né? Facilita bastante. Já voltou muitas presenciais, mas ainda tem algumas que continuam online, facilita bastante. E só que lógico, existe um momento que não dá para você conversar com o cliente, mas quando puder, converse e tiver que explicar 1000 vezes, explique 1000 vezes pro cliente. Até porque a gente não vai ter só um único problema ao longo da nossa vida. Infelizmente, né? Ia ser só um e pronto, o doutor Elias resolvia, mas não é. Claro, e quando você tem a confiança, você cria ali a fidelidade de um cliente, né? E como que é criar a fidelidade de um cliente, sendo que são pontuais? Por exemplo, eu posso fazer uma contratação do seu escritório mensal para você atender tudo que precisar, desde contratos, desde revisão, Existe isso? Aí vai depender do problema do cliente. Mas eu como uma empresa. Você atende empresa também? Sim, eu atendo empresa. Então a gente pode... Eu quero ter um atendimento aval, jurídico, atendimento jurídico de vocês. Sim. Então eu posso te contratar mensal e você prestar o serviço para mim. Pode. Aí vai depender da necessidade do cliente. Tá. Então, alguns clientes têm a necessidade de um serviço mensal, né? Que tem mais problemas, muitos contratos, tem tal, etc. E a gente faz esse atendimento mensal, fechando um contrato mensal. Ou tem aquela empresa que às vezes são problemas pontuais. E aí a gente faz a contratação específica para cada caso. Também é possível fazer assim. Então surgiu um problema, esse caso, vamos resolver. Sim. Tal, é aqui. Elias, eu fico imaginando quantos pepinos deve chegar para ele assim, né? Nossa! De quantas coisas. Qual que é o caso assim mais louco que você já atendeu? Uma coisa, sei lá, que você fala, cara, será que eu faço isso? Ficou na dúvida e de repente no final deu tudo certo, mas assim, foi alguma coisa muito diferente mesmo. Um projeto que tenha ou um reconhecimento, né? Alguma coisa que tenha sido diferenciado, que marcou a carreira da sua empresa. Olha, difícil falar porque são... Não precisa citar nomes, não, tá? Não, claro, até por uma questão de ética. Mas algo que tenha te marcado, isso pode ser até sentimentalmente, emocionalmente, quando a gente fala, poxa, consegui fazer isso, né? Porque... Olha, são tanto... É porque assim, o legal da advocacia é justamente isso, porque a gente vive cada história. Então, é difícil eu escolher aquela... Todas as histórias marcam, né? E é isso, ele falou uma coisa que é viver a história, né? O advogado, ele vive a história, ele só não está acompanhando a história, né? Exatamente. Porque você acaba vivendo a história. Você tem que viver a história até para você poder defender de uma forma mais eficaz o seu cliente. Então, eu já tive situações de processos trabalhistas que a gente conseguiu ganhar a causa e a pessoa, sabe, era uma situação complicada e a gente conseguiu reverter e trazer o direito para o cliente. Porque assim, eu não consigo elencar um caso específico. Acho que para mim, todos os casos são importantes, né? Porque o importante é a gente ver justamente isso. Essa satisfação do cliente de falar, consegui o meu direito. Consegui alcançar o ideal. Porque justiça a gente sabe que não existe, mas para a pessoa ela fala... Peraí, repete isso. Justiça não existe. Como assim? Justiça não existe. Justiça não existe? Polêmicas. Como assim justiça não? Eu quero fazer isso aqui. Claro. Meu Deus! Meu Deus. Como assim? Como que é? Justiça não existe. Justiça, ia falar política. Não. Política existe bastante, mas justiça? Eu tenho... Essa é uma opinião minha. Sim, eu quero muito saber isso. Eu vejo que a verdadeira justiça, infelizmente, ela não existe, né? O que existe é o direito. Então, nós temos as regras, as leis. Eu estou desenhando aqui. E a forma como isso é aplicado é que aí vai da habilidade do bom advogado de saber aplicar para buscar o objetivo, que é o êxito ali do problema do cliente. Se todo cliente, todo advogado tivesse essa clareza, não teríamos problemas no tribunal. Sim. Porque o que ele falou é real. A gente tem uma outra pessoa ali, um juiz, um ser humano... que está ali escutando de 2 pontos, né? Para chegar num consenso. Divergentes para chegar no consenso, exato, né? Porque cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua justiça. Né? Qual que é a verdadeira justiça? Por isso que eu digo que a justiça ela é relativa. Então, muitas vezes... O direito existe. O direito, ele existe. E a forma com que você prova que você tem direito em cima daquela causa é o que vai fazer a sua justiça. Eu já tive situações, infelizmente...
Foi uma causa trabalhista, porque eu falei para cliente, falei, olha, infelizmente não tem o que fazer, porque não tem como você provar. Faz então, sentido. Se a gente entrar com a ação, a gente vai perder. Basicamente é isso. E é um risco muito fala, não, grande. Eu quero mesmo assim. Se a pessoa fala, mas eu insisto para a pessoa, eu falo, olha, tudo bem, você quer? Então, primeiro a gente vai fazer um trabalho investigativo para a gente ter provas para isso. Porque não adianta você contar uma história para o juiz, né? Contar a história é fácil. Agora, o problema é você provar essa história. E aí é onde entra a técnica jurídica, onde entra o direito, as regras processuais, as regras de prova, que você precisa ter num processo. Então, não basta você ter o direito. Você precisa provar o seu direito em juízo para você alcançar ou não. E processo é o seguinte, é basicamente convencimento. Aquele que convencer mais, leva. Então, você fez quanto tempo de aula de teatro? Porque tem que ter um bom ator no momento de você defender, né? Existe isso. Você falou que era tímido, mas chega uma hora para defender. Tem que incorporar o personagem. Tem isso também? Tem advogado que vai pro teatro para poder perder essa timidez? Eu acredito que sim. Não conheço nenhuma história, mas eu acredito que deve ter, sim. Faz sentido, né? Porque tem que vestir o personagem, viver a história como você mesmo disse, né? Elias, você tá trazendo pra gente um olhar muito racional da advocacia. Isso que é legal, né? Que eu acho que é o maior diferencial e o que me conquistou. Agora, sim, eu seria uma cliente da sua empresa porque tá me trazendo segurança, né? Você tá dizendo, olha, as regras claras na mesa, né? Vamos ver até onde eu consigo te ajudar. O que te motivou a entrar na advocacia, no direito? Porque eu quero saber se a minha percepção faz sentido. Eu quero ouvir de você e depois dizer o que eu senti. Olha, é engraçado, todo mundo me pergunta isso, porque, voltando um pouco na história, eu nunca tive esse sonho, vamos dizer assim, de profissão, né? Então, o que você gostaria de ser? Tem gente que quer ser médico, advogado, etc. Você ganha dinheiro como quando era, sei lá, começou a carreira? Ou para se manter na adolescência, sei lá, você vendeu alguma coisa, você trabalhou com comércio? Eu trabalhei em comércio, comecei trabalhando numa autopeças, trabalhei numa loja de carro, já... panfleto, aquela coisa do jovem, né? De fazer uma graninha. Isso. Agora eu tô mais curiosa para saber o que te motivou a entrar na advocacia. Então, aí o que acontece? Quando eu tava para terminar a escola, o ensino médio, tal, etc., o colegial, eu já queria fazer faculdade. Já era um projeto meu ter um ensino superior, ter a faculdade. Mas até então eu não sabia o que fazer. Eu já tinha comigo que eu queria ser empreendedor, empresário e tal. Mas eu não sabia o que estudar. E o direito surgiu como uma oportunidade, justamente por conta do meu pai. Porque quando ele voltou para a faculdade, que ele já estava 2 anos, né? E aí ele veio conversar comigo e falou, e aí? Todo empolgado, com certeza, né? No primeiro momento, não. No primeiro momento, não. Na verdade, ele, assim, as conversas que eu sempre tive com ele sempre foram muito racionais, assim, né? Então ele veio assim, e aí? O que você vai fazer da sua vida? Né? Eu já estava com já 19 para 20, acho que eu já estava com 20 anos. E ele falou, você não vai fazer uma faculdade? Eu falei, eu pretendo, mas na época eu ganhava pouco, não tinha condição de pagar uma faculdade, né? E aí ele falou, você precisa começar, o tempo tá passando, e senão você vai ficar que nem eu, daqui a pouco você tá com 40 anos, agora que eu fui voltar. Então, você tem que entrar. Entra na faculdade, o resto a gente faz, coisas acontecem. O importante é começar, né? E eu falei, mas eu não sei o que fazer e tal. Aí foi quando ele falou, olha, tem lá a faculdade, eu acho que direito seria bom para você, porque direito é uma área ampla, você pode depois prestar um concurso, etc. Então você foi convencido. Eu acho que ele... Direcionado. É isso. O advogado dele atuou. Boa! Na sua causa, na causa do filho, a paternidade, filho, né? Ótimo. E aí ele sugeriu, ele falou, olha, entra, direito é uma área ampla, ainda que você não siga, o conhecimento que você vai obter, que a gente estava falando justamente agora isso, o conhecimento que você vai obter, você vai levar para sua vida. Então, eu acho que seria legal, porque é uma oportunidade que apareceu agora, e vale a pena você aproveitar. E quando ele tinha ido para essa faculdade, ele tinha mudado de uma primeira faculdade, foi para essa que foi em Guarulhos, na FIG, e ele levou um pessoal para lá, que era a turma que estava na outra faculdade, e esse pessoal, a princípio, foi com um desconto e tal. E ele conseguiu esse mesmo desconto para mim. Que massa. Então, a mensalidade melhorou um pouquinho. E aí, eu falei, eu acho que é isso, gente. O que tem para hoje, eu preciso estudar, preciso começar logo. E aí, eu comecei a fazer. E foi engraçado porque, assim, gostei muito. Eu não digo que eu me encontrei, mas eu adoro
advogar. É muito gratificante, realmente. Acabei meio que me encontrando mesmo, assim. E aí o que você faz, né, que é principalmente essa humanização do advogado. O advogado vai ter que ser amigo durante um bom tempo, vai ter que ser conselheiro durante um bom tempo. Tem que conquistar a confiança do cliente para ouvir de fato a realidade. E aí esse é o diferencial também desse seu atendimento humanizado, de ver o resultado do impacto na vida das pessoas. Porque eu tenho como premissa para mim, na minha cabeça, o seguinte: antes de ser advogado, eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa e no primeiro momento eu tô ali para ajudar aquela pessoa que veio buscar a minha ajuda, né? É lógico, eu tenho a ferramenta que é ser advogado e poder representar aquela pessoa. E o conhecimento, né, que você tem para fazer a justiça. Exatamente. Só que o meu foco no primeiro momento é sempre a pessoa. Então, por isso que muitas vezes, até em conversas informais, eu explico mesmo, eu falo, as pessoas... Tenho colegas advogados que falam, não, mas aí você já tem que cobrar consultoria, não sei o quê. Eu falei, não, gente, o direito, ele tem um objetivo social. Se eu não me engano, antigamente, os diplomas de direito não vinha bacharel em direito, né? Vinha bacharel em ciências jurídicas e sociais. Então, a ciência, ela é jurídica e social. É quase uma antropologia ali. Exatamente. Do seu direito de cidadão. Exato. Então, o meu objetivo primeiro é o objetivo social. Depois, consequentemente, tem o objetivo lógico, que a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, Essa foi a etc. minha percepção naquela pergunta, o que motivou ele a entrar. Porque ele tem essa questão muito clara do eu vou te ajudar a chegar num patamar para o seu cliente, mas assim, vou te mostrar, não vou te vender um sonho. Exatamente. Né? Porque é a realidade. Você ajuda quando você dá o ensinamento, né? Mais ainda do que... porque tem muito... É legal, porque às vezes as pessoas vêm... Porque é comum alguns advogados meio que... Não é iludir, acho que é uma palavra forte. É verdade. Iludir. Essa é a palavra. Posso falar, produção? Posso falar, produção? Iludir. É iludir. Enganar, iludir. Tem. Já tô bravo já. É verdade, lembrei de um aqui que... Eu também, vou contar só nos bastidores. Agora eu tento. Fala aí, justiça existe, Guto Melo? O quê? Justiça. Na cabeça deles era só pagar pra ele, depositar que a justiça estava feita. Justiça não existe. Existe o quê? O Elias que pode te ajudar. Pronto, acabamos esse podcast. É o justiceiro. E é legal. E é justamente isso. Muitos vêm e falam, doutor, isso é causa-ganha, é causa-ganha. E aí eu já vi falar pra pessoa, gente, não existe causa-ganha. Não existe causa-ganha. Eu caí nessa. Obrigada de nada. Não existe, gente, você que tá ouvindo câmera 1, câmera 2, qual câmera? Fala pra Não existe causa-ganha, gente. Não existe. O que existe é uma técnica jurídica. É lógico que existem causas que você tem uma possibilidade muito maior de ganhar. Isso existe, evidentemente. Agora, como que o processo vai se desenrolar? Aí que é o gatilho, grande né? gatilho. Agora, é uma caixinha de surpresa, gente. Elias, eu quero que você olhe para essa mesma câmera, que eu preciso desse corte e você fala de novo que a justiça não existe, existem os de seu direito. Por favor. Gente, não existe a justiça. O que existe é o direito. A justiça, na verdade, só fazer uma correção aqui, que às vezes as pessoas falam, como assim não existe justiça e tal? Existe aquele nosso senso de justiça. Ele existe, lógico. Claro que pra mim é por uma conta de ética. Exato. Então, ética, nós temos as bases dos conceitos do que é moral, do que é correto, e de do que é acordo justo. com a bagagem de vida de cada um. Exatamente. Então, assim, o conceito de justiça em si, ele até existe. O que eu estou tentando explicar é o seguinte, é que quando você está num processo, não se busca justiça. Ali não é o lugar para buscar justiça. Ali é o lugar para buscar o direito, o seu direito. E aí o juiz vai analisar se você tem ou não o direito de acordo com o que está no processo. Certo. Existe uma frase no direito que chama-se o que não está nos autos não está no mundo. Né? Autos é o processo, né? Então tem uma frase que o pessoal ensina, os professores ensinam na faculdade, o que não está nos autos não está no mundo. Então por que isso? Se não está no processo, não adianta. Não adianta você querer depois falar, tal. O juiz ele vai julgar com o que está ali. Então por isso que é muito importante você ter provas, você ter embasamento jurídico, você está realmente muito bem fundamentado ali no seu direito. Nunca ouvi nada mais sensato. Mas tem uma frase que eu já ouvi falar também, que uma vírgula pode mudar tudo, né? E uma falta de um ponto pode mudar tudo. Essa interpretação também é muito importante para você dar sequência no processo, né? Sim.
Porque a gente tem que levar em consideração, que já vou ter falado um pouco antes aqui, que é um terceiro que está julgando a causa. Exato. É um juiz. E o juiz, às vezes eu falo para as pessoas, principalmente no trabalhista, eu falo, quando a gente está para entrar na audiência e tal, eu falo, me conta o que aconteceu, me explica. Aí a pessoa começa, eu falo, olha, você tem que explicar de uma forma que fique clara quando o juiz... Porque o juiz não estava lá. O juiz não estava trabalhando com você. Ele vai saber ali naquela hora. Ele vai saber ali na hora, com base no que você está contando e que está no processo. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Sim. E ele tem outras milhares de causas para julgar. Então, é muito importante você saber contar a sua história. Né? O famoso storytelling, né? Você tem que saber contar a sua história, porque é um terceiro que está ouvindo. E da forma que você contar, ele pode entender de um jeito ou de outro. E aí é o que você falou. Às vezes, uma palavra... é suficiente para ele, não tem o direito. Eita. Ou tem o direito, né? Então, depende muito de como... O importante não é só a história, como você conta a história, como você vai apresentar isso para o juiz. E para o advogado também, porque nós advogados também, a gente sofre um pouquinho, gente. Eu vou falar aqui, ó. Fala agora, olha agora, é o seu nós momento. Sofremos. O momento, fala que eu discuto aqui, vai, manda. Muitas vezes o cliente não conta toda a história, a gente é pego de surpresa na audiência, já aconteceu comigo. Aí não tem milagre. Aí a pessoa vem com a prova, aí você olha pro cliente e fala, por que você não me contou isso? É tipo isso, mas exatamente. A pessoa tem vergonha. Eu acho que sim. Eu acho que o quê? Eu acho que existem vários casos. Existe o caso mesmo da pessoa que quer se aproveitar da justiça para tentar ganhar alguma coisinha. Eu acho que existem os casos de vergonha. Às vezes a pessoa passou realmente por uma situação que ela está envergonhada. Sim. E o advogado, ele tem que ter um pouco dessa habilidade do psicólogo também. Para poder tirar. Para você poder puxar. Também. Porque às vezes a pessoa está contando ali, mas a história está lá no fundo. Tá lá uma atrás. Neuroadvocacia. Basicamente. Então você tem que ter essa habilidade de sentir, de perceber realmente qual o problema que levou àquela situação, né? Às vezes a pessoa está com vergonha, às vezes medo. Existem casos da pessoa estar sendo ameaçada, etc. De ter algum assédio moral ali em cima, claro. etc. Até disposição, enfim. Principalmente caso que envolve a parte criminal, casos que envolve violência doméstica, né? Já peguei alguns casos que realmente a mulher, quando ela vem contar... No caso de violência doméstica, por exemplo, às vezes é complicado para a mulher ali se expor. Claro. Ela está se expondo para uma pessoa que, no primeiro momento, ela não conhece. É uma situação vulnerável. Né? E é uma situação vulnerável, que às vezes envolve não só ela, envolve os filhos, envolve a família. Então, ter essa habilidade para você poder sentir, perceber qual que é realmente o verdadeiro problema, eu acho que esse é importante. Porque senão, gente, processo não vai resolver as coisas. Não adianta ficar processando. E tem gente que vive de processo, tem né? Gente que vive de processo. Tem uma influenciadora aí que eu ouvi falar, sabe? Que eu ia falar, né? Tem uma influenciadora que ela vai nos eventos pra ver alguma coisa assim e sai de lá e processa o evento. É verdade, ela vive de processo. Fiquei sabendo disso. A gente vai estar todo mundo já ligado nisso. Uma hora... Estão ligados já? Já. Tá todo mundo já sabendo. Mas é a outra da outra. Não, só sabia é a outra da outra. É verdade, tem muito isso. Tem gente que já entra no trabalho já pensando como processar. Exato. O que você dá Dica, uma mensagem, né? É uma mensagem para essa pessoa que pensa nisso, porque... Justiça é uma coisa, direito é outra, mas se aproveitar também é algo que, né, pode tomar um tempo... Gente, é difícil eu pensar numa dica. Eu acho que a dica mais importante que eu pensaria para essa pessoa é ela ter um pensamento mais humanizado, né? Porque, na verdade, ela acha que está levando uma vantagem quando, na verdade, não está. E a lei do retorno está aí, a lei do retorno está aí. Mas aí a gente vai entrar nas questões mais filosóficas. Que a gente falou da neuroadvocacia, então eu já fui para neurociência. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa ter consciência que esse tipo de atitude não agrega para a vida dela. Então, é o tipo de pessoa que não vai prosperar. Não vai prosperar. Eu vejo dessa maneira. Sim. Né? Porque eu acho que assim, é o que eu falo para as pessoas. Você tem um direito, busca o seu direito. Já tive casos, como eu faço mais trabalhista, já tive casos, não vou processar tal. Eu falei, é o seu direito. Vá atrás do seu direito. Né? Você tem que lutar pelo que é seu. A gente tem que lutar pelo que é certo. Sim. Lógico, aí com toda a técnica jurídica, etc. Mas tem pessoas realmente que se aproveitam em qualquer área, assim, né? Acho que isso, infelizmente, é algo que é de algumas pessoas. E é uma falha de caráter. Então, é difícil a gente tratar isso. Eu já recusei processos
que eu vi claramente que a pessoa não vai falar, desculpa, mas esse tipo de causa aqui não me interessa, não vou pegar. Mas a mensagem eu acho que é essa mesmo, né? Se é seu direito, lute pelo seu direito. Lute por ele. Né? Porque a gente sabe que o direito é algo que Elias consegue ali na justiça te ajudar. Agora eu quero saber se Elias consegue falar assim, ó, de bate pronto, tipo um bate-bola aqui. O número da OAB, qual que é? Meu número da OAB? Mentira, não precisa falar isso não. Mas o artigo 156, o que é, doutor? Com 156 de qual lei? De qual código? Tem vários códigos. Eu não entendo nada. Porção. Cada um no seu quadrado. Pra mim, eu joguei aleatório aqui só pra ver. Mas você sabe que é engraçado isso, porque as pessoas acham assim, você é advogado, você tem que saber tudo de cor. Tem que saber tudo, não precisa saber tudo. É lógico que é bom saber de cor, né? É igual o pastor ou o padre tem que saber toda a Bíblia. Não tem como, né? Mas aquele básico, aquilo que a gente trabalha o dia a dia, a gente acaba decorando. Não decorando, a gente acaba ficando incorporado na gente, naquilo que a gente trabalha mais no dia a dia. Mas assim, são muitas leis. Mas qual que é a lei que você mais gosta de trabalhar? Em cima dessa, você fala assim, eu gosto dessa lei porque essa daí eu vou e ganho. É a sua vitamina C da vida. Olha, não... Eu acho que se eu pensar numa lei... É a lei que eu mais gosto, não que eu domine mais, mas eu acho que é o que eu mais gosto, que eu acho mais importante é a Constituição. A Constituição Federal, porque ela é a base do nosso sistema jurídico, né? E ali ela que traz os direitos básicos da nossa sociedade, como organização, etc. Então, hoje, acho que a lei mais importante, que eu acho que eu tenho assim, uma afinidade maior, é a Constituição Federal. E a qual a gente precisa para viver em sociedade. Exatamente. Muito bem, encerramos. Agora, que pena! Se você gosta de um papo com advogado assim, vai lá no Clube Coworking da Avenida Paulista, o Dr. Elias está lá. Já segue ele aqui que tá aparecendo no Instagram dele também. Tem uns vídeos muito incríveis lá. Café com advogado. É verdade. E tem um canal que é o... Legalmente Direito. Legalmente Direito. Não é o Legalmente Loira. É Legalmente Direito. Mas veio daí o nome. Claro, pode me chamar pra gente fazer um bate-papo? Olha aí. Pode, eu vou te contar tudo. Mas eu não quero que você chame ele, não, porque se chamar ele vai ter problema na sua vida. Eu não quero problema na sua vida. Mas também você pode ter uma blindagem na sua vida. Na verdade, não. Claro. Na verdade, não vai ter problema, vai ter a solução. Ele é a solução. Então, um aplauso. Opa! Aplausos para Elias Dantas aqui. Obrigado pelo papo, valeu. Agora, pra finalizar, tem que dar batidinha claro, né? Mês que vem a gente volta, hein? Daqui 30 dias vai ter outro episódio maravilhoso. Com outro convidado. A gente não vai contar porque é muito bom. Mas, fica ligado, se inscreva aqui no Clubcast do Clube Coworking. Valeu, tchau e... Tchau. Yeah.